Aí, o que que ele tem aqui agora? Ó, a situação 2. Ele propõe uma situação 2 em que agora nós vamos usar a variável altura. Só que assim, pessoal, a variável altura não foi igual à idade. A idade só tinha três valores. Eu posso, pessoal, ter uma tabela até seis valores, porque senão fica uma tabela enjoada, uma tabela muito grande, com bastante informação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que apelar para amplitude para mim reduzir essa tabela ao máximo, mas sem perder nenhum dos dados aqui, ó, dessa tabela que foi apresentada para mim. Ok, pessoal? Então, eu não vou perder nenhum dado daí. A soma tem que dar 20 estudantes, eu não quero saber. Beleza? Mas também eu não posso ter uma tabela enjoativa. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? Ó, eu vou ter que calcular com intervalo de classes. Ok, pessoal? Eu vou ter que calcular com intervalo de classes. E aí o livro de vocês, o manual, né? Ele dá aí o passo a passo de como é que você vai fazer isso. Então, para a variável, olha aí, medida de altura, aparecem muitos valores diferentes. Ó, o que torna, deixa eu baixar aqui só para me ler, o que torna inviável colocar na tabela de frequência uma linha para cada valor. É o que eu falei, a tabela vai ficar muito grande, muito enjoativa, né? Então, em casos como esse aí, em casos como esse, agrupamos os valores em intervalos ou classes. Então, vamos acompanhar a seguir o passo a passo. Primeiro, calculamos a diferença entre o maior e o menor valor da variável, obtendo assim a amplitude. Então, a primeira coisa é o cálculo da amplitude. Como que eu vou calcular a amplitude? Eu vou pegar aquela maior altura e vou subtrair a menor. Aí ele já fez isso aqui do lado. Ele pegou 1,79, ó, a maior e diminuiu a menor, que é 1,62. Qual é o resultado disso? 0,17 metros. Beleza? Foi a amplitude em relação a essas alturas aí. 2. Escolhemos a quantidade de intervalos geralmente superior a 4. Ou seja, eu quero uma tabela que tenha mais de quatro linhas. Pode ter cinco, pode ter seis. Beleza? Nesse caso, escolhemos seis intervalos. Se eu escolho uma tabela de seis intervalos, pessoal, é a mesma coisa de eu escolher uma tabela de seis linhas. Tranquilo? Fora os outros elementos que eu vou preencher, o total, né? E lá as frequências absoluta, relativa, decimal, porcentagem, se pedir. 3. Considerando um valor conveniente que seja maior do que a amplitude e seja divisível pela quantidade de intervalos, determinamos a amplitude de cada intervalo, classe, dessa forma. Beleza? Eu escolhi, já achei que a amplitude 0,17, mas, pessoal, eu sei que para mim calcular aqui, ó, o intervalo, prestem bastante atenção, eu vou ter que pegar o 0,17 e dividir pela quantidade de linhas que eu quero na minha tabela. Ou eu posso dizer pela quantidade de intervalos que eu quero. Eu quero 6, então eu vou botar 6 aqui embaixo na divisão. 0,17 dividido por 6. Porém, 17 não dá para dividir por 6. Então, o que que eu faço? Ó, no exemplo, está escrito lá no finalzinho, ó, para 6 intervalos, e escolhendo o número 0,24, beleza? Que é maior do que 0,23, obtemos 0,4 metros. Vamos ler de novo isso aqui para a gente entender. Ó. Considerando um valor conveniente que seja maior do que a amplitude, olha, ele quer um valor que seja maior do que a amplitude. Qual foi a amplitude que eu achei? 0,17. E seja divisível pela quantidade de intervalos.
Se a quantidade de intervalos é 6, eu quero o próximo número depois de 0,17 que seja divisível por 6. Ah, professor, o próximo é 0,18. De 0,18 dá para dividir por 6 de forma exata. Eu poderia fazer 0,18? Pessoal, eu vou afirmar para vocês que seria correto você fazer com o 0,18. Tranquilo, beleza? Mas assim, ele pede um número ainda maior. Então, no caso, 0,17, tem o próximo que é 0,18, e o próximo vai ser 0,24. Então, de 0,17, eu pulo para 0,24. Eu vou fazer agora a divisão de 0,24 pelo 6. 0,24 dividido para 6 vai dar o quê? Se você dividir 0,04 metros. Esse vai ser o meu intervalo de classe. Primeira coisa, quando você vê que a tabela sua vai ficar grande demais. Geralmente, pessoal, ó, é quando está envolvendo a altura, no caso de quilos também, o peso, né, e a altura. Geralmente, você primeiro vai ter que calcular a amplitude, depois você calcula o intervalo, aí você parte para a criação da tabela. Beleza, pessoal? Então, como é que ficou o nosso intervalo? Ficou 0,04 metros. Aí, o que que acontece? Ó, tá aqui a nossa tabela em branco para a gente poder estar preenchendo agora, ok, pessoal? Medida de altura, só que com intervalos de classes. Lá anteriormente, ó, eu já calculei o meu intervalo. Ele vai de 0,04 em 0,04. Porém, pessoal, quando eu tiver aqui, ó, calculando essa medida de altura em intervalos de classe, eu vou ter que ter um intervalo fechado em um extremo e um intervalo aberto em outro extremo. Ou seja, o intervalo fechado em um determinado número inclui aquele número. E o intervalo aberto em outro número tira fora aquele número. Professor, não estou entendendo nada. Como é que é isso? Bom, vamos por parte, né? Vamos fazer aqui, pessoal, primeiro o título da tabela. Você já sabe que sua tabela tem 6 linhas. 7, 8. Como assim? 7, medida de altura, você vai ter que colocar. Contagem, você vai ter que pôr. FA, que é frequência absoluta. Frequência relativa na forma decimal. E depois você tem frequência relativa em porcentagem. Então você tem que ter esse preenchimento aí, essa primeira linha, com esses preenchimentos aí. Aí vem as 6 linhas em branco, ó, as 6 linhas em branco até chegar ao total. Então, 6 linhas mais o total e mais lá o que você põe de medida de altura, contagem, frequência absoluta, frequência relativa, tal, 8, beleza? Vamos começar então. Primeiro, você já achou lá o seu intervalo, que é 0,04. Tranquilo? Aí você vai agora para a tabela inicial. Vamos voltar lá na tabela inicial e vamos pegar, pessoal, a menor altura. Qual é a menor altura, pessoal, desse grupo de dados, né? É aquela pessoinha, pessoal, que tem, olha lá, 1,53 m. Ó, circulando aqui, ó, 1,53 m. Quem é essa pessoa? Marina. Eu vou começar, então, por 1,53 m. Vamos voltar lá. Aí eu vou colocar aqui, ó, 1,53 fechado. Ó, o intervalo fechado, como é que eu faço? Ó, uma barra e faço um tracinho. Está fechado em 1,53. Aí o que que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar agora 1,53 e vou somar com o que eu achei aqui do intervalo sempre, 0,04. Se eu adicionar 0,04 aqui, pessoal, aqui vai para 1,57 metros. Ou seja,
Eu vou pegar o grupo de pessoas que tem de 1,53 até 1,56, porque o intervalo está aberto em 1,57. O intervalo está aberto em 1,57. Então, eu não conto 1,57, eu conto imediatamente o que está antes. Então, 1,56. Beleza? Aí você continua. Você vai agora para o intervalo fechado no 1,57, fechado nele, aberto em quem? Aí você pega 1,57 aqui, mais a sua amplitude 0,04. Aí você vai para quanto? Você vai para 1,61, aberto. Então você vai de 1,57 até 1,60, porque o intervalo aberto exclui o número. Beleza, você continua, você vai agora de 1,61, fechado, e adiciona 4. Então você vai até 1,65 metros. Eu falo 4, pessoal, mas é 0,04. Beleza? É 4 centésimos. Então vamos lá. Beleza, aí você vai agora para 1,65 fechado. Aí você vai aumentar 0,04. Você vai para 1,69 aberto. Aí você volta para cá, 1,69 fechado. Aumenta mais 0,04 e você vai ter 1,73. Ok, pessoal? E por último, para fechar as 6 linhas, né, os 6 intervalos de classe, você vai 1,73 fechado até 1,77, aumentando lá aquele 0,04. 1,77 aberto. Tranquilo, pessoal? Aí agora nós vamos efetuar o quê? A contagem. Vamos pegar aquele grupo de pessoas que tem 1,53 até 1,56. Olha só, 1,53 até 1,56. Eu não vou ficar recorrendo, pessoal, à tabela não, ok? Porque senão vai demorar demais. Então, o que acontece, ó? As pessoas, os alunos, né, que têm de 1,53 até 1,56 são apenas 2. Isso é a contagem. Lembra que a contagem eu faço os tracinhos, aos pauzinhos. Beleza? Agora vamos lá ver quem tem de 1,57 até 1,60. Eu vou pegar quem tem 1,57, 1,58, 1,59 e 1,60. Beleza? E aí, pessoal, dá 3 pessoas, se eu olhar direitinho lá a tabela, dá 3 pessoas, ok? Você tem que estar recorrendo à tabela lá, grandona, sempre. Ok, pessoal? Agora, quem tem de 1,61 até 1,64, eu vou pegar 1,61, 1,62, 1,63 e 1,64. E aí, ao todo, pessoal, deu 6 estudantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudantes. Agora, quem tem de 1,65 até 1,68, aí vai ser 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E ao todo, pessoal, foram 3 estudantes conforme a tabela. A gente tem que estar voltando sempre lá e olhando, ó, cuidadosamente para não perder ninguém. Porque se o total não dá 20, eu errei na contagem. Eu preciso refazer tudo de novo para saber onde é que eu errei. Então, muito cuidado nessa hora. 1,69 até 1,72. Já expliquei, né? 1,69, 1,70, 1,71 e 1,72. Ao todo são 4 estudantes conforme a tabela, ok? E aí, pessoal, de 1,73 a 1,76, eu vou ter apenas 2 estudantes. Beleza? Vamos agora para a frequência absoluta de cada um. Aqui dá 2, né? Aqui 3. Aqui 6. Aqui 2. Aqui 3, ó. Deixa eu apagar aqui.
Aqui 3, ó. Aqui 4 e aqui 2. Então, 6, 9, 11, 14, 18 com mais 2 é igual a 20, é o total, beleza? Aqui, no total da contagem, pessoal, ele não coloca não, viu? Então, presta atenção, ele só coloca o total ali, ó, na frequência absoluta. Vamos agora para a frequência relativa. Vou puxar isso aqui para cá. Vamos agora para a frequência relativa na forma decimal. Bom, ele colocou, pessoal, frequência relativa na forma decimal, tranquilo? Aí o que que você faz? Você precisa fazer a fração e depois você faz a parte decimal, ok? Então vamos aqui, ó. Primeiro você vai pegar o 2, que é a frequência absoluta de quem tem 1,53 até 1,56, e vai colocar o total embaixo. 2 sobre 20, ok, pessoal? Vai dividir tudo por 2, porque são pares, vai dar 1 sobre 10. Se você dividir 1 por 10, você já vai achar a forma decimal. 1 dividido para 10, pessoal, vai dar 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 0,10. E 0,10 em porcentagem é 10%. 3 vai ser 3 sobre 20. Não tem como simplificar. Você só vai pegar o 3 e dividir pelo 20. 3 dividido para 20, pessoal, 0,15, conforme a gente já viu na outra, 0,15. Olha a porcentagem depois da vírgula, 15%. Agora 6. 6 sobre 20. 6 sobre 20, pessoal, nós vamos simplificar por 2. 6 dividido por 2 é 3, 20 dividido por 2 é 10. 3 décimos, que dá 0,3. Ou seja, pessoal, você percebe que 6 é o dobro de 3. Então, é o dobro de 15. Então, de cara, 30%. Mas você precisa colocar 0,3. 0,3, né, para que é a forma decimal. 3 de novo, vai repetir, ó, 3 sobre 20. Não tem simplificação de 3 sobre 20 em fração. Então, você vai dividir 3 por 20, que dá 0,15. Então, aqui, 15%. 4 sobre 20, vai simplificar por 2, vai dar 2, que dá por 4, né? O maior. 4 por 4, 1. E 20 por 4, 5. 1 quinto. Quando você divide lá 1 pelo 5, pessoal, aí o que que você vai ter? 0,2, que é 20%. E o 2 vai repetir igual lá em cima, 2 sobre 20. Simplifica por 2, vai dar 1 décimo, que é 0,1, que é 10%. Ok, pessoal? A soma das partes, agora sim, vamos aqui. Ele não pediu fração. Então, amiguinho, bora apagar essas frações aqui. Vamos deixar só o que é decimal. Eu usei esse espaço aqui, pessoal, porque eu não tenho outro espaço para me fazer essas continhas da fração. Então, eu tenho que pegar essa fração também num lugarzinho separado e fazer. Beleza? Só a parte decimal. E aí, o que que acontece agora? A soma de todos os decimais tem que dar 1,0. Ok, pessoal? 1,00, porque nós temos duas casas, né? Então, 1,00. Consequentemente, a soma das frações, nós vamos ter o que aqui, ó? 100%. 100%. Beleza, pessoal? Então, fica dessa forma, tá? Então, 100%, aí você fecha a sua tabela de frequência aí, ó, de variável quantitativa. Beleza, pessoal? E aí, gente, ó, aí ele coloca algumas observações aí, ó. As classes de intervalo foram obtidas a partir do menor valor, 1,53. Eu expliquei para vocês, a gente pega o menor valor, foi 1,53, e fazendo a adição da amplitude relativa, que é 0,04. Expliquei também que a gente tem que pegar um valor, o valor menor, acrescentar a amplitude
E aí ficou o quê? 1,53. Ele explica tudo direitinho aqui, ó, mais 0,04 deu 1,57. Aí você volta pegando intervalo fechado em 1,57 com 0,04, que deu 1,61 e assim por diante. Aí aqui ele explica o símbolo que eu expliquei também para vocês, que ele indica o intervalo fechado para o número que está na esquerda e aberto para o número que está na direita. E assim, a medida de altura 1,69 aqui, por exemplo, ó, ela não é registrada. Então tem 1,65 até 1,68. De 1,65 até 1,68. Ela foi registrada no intervalo aqui, ó, 1,69 fechado, que você volta pegando, ó, 1,69 fechado até 1,60, 1,73. Aí, qual foi a medida excluída? Qual foi a medida que não foi registrada? 1,73. Qual é a que é registrada? 1,72. Lembra do que a gente falou? Intervalo aberto exclui o número, mas você vai imediatamente para o anterior. Então, de 1,69, aqui nesse caso, ó, de 1,69 até 1,72. Tranquilo, pessoal? E aí a gente encerra aí essa aula de tabela de frequências aí, ó, de variáveis quantitativas, ok, pessoal? É uma aula um pouco cansativa, mas é gostoso de fazer essa tabela demais. É muito bom fazer ela e espero que vocês tenham prestado atenção. Qualquer dúvida, viu? É só deixar nos comentários aí. Tranquilo, pessoal? Belezinha, então. Aí, para atividade, vocês vão fazer aí, ó, usar essa mesma tabela utilizada daqueles estudantes e aí vocês vão fazer uma tabela de frequências, só que da variável medida de massa. Foi feito da idade, depois, pessoal, foi feito lá da altura, aí vocês agora vão fazer aí da massa. Beleza, pessoal? E ainda ele colocou com valores agrupados em 5 classes. Então, sua tabela tem que ter 5 linhas, mais aquela que você vai colocar mais aquela que você vai colocar medida de altura, contagem, frequência absoluta, frequência relativa, né? E frequência relativa porcentagem. Então, mais o total, então vai ter 7 linhas ao todo. Importante você perceber isso. Ele quer com 5 intervalos, mas aí você tem aquela primeira linha que você preenche, né? Com a medida de altura em massa, contagem, frequência absoluta, frequência relativa, tal, e mais o total. Então, você tem um total de 7 linhas ao todo, ok? Vai calcular a amplitude primeiro, depois começa a fazer a tabela, desenha ela direitinho, com as linhas que tem que ter, com o que tem que ser escrito nela, mais o total embaixo, e começa a fazer o intervalo de classe. Beleza, gente? Então, ficamos nessa aula e até a próxima com a correção desse exercício número 4 aí, tranquilo? Então, abraço em todos aí. Até a próxima aula.